Vamos pro azulinho, hein? Vamos dar um pulinho no seu Instagram e dar uma corujada pra dar no uma azulinho lida de ali. hoje. É isso aí. Vamos lá, gente boa. Ó, já tá cortado aí. Já tá. É só Vamos ler lá. o azulinho. Você vai falar aqui de um texto do portal caifá.net, tá? Tá. E é uma pergunta que você respondeu no seu portal, que você também respondia perguntas, cartas. Né? Isso. Aí fala assim, Caio, como você vai votar sobre o desarmamento? É de 2015, 2005, aliás, perdão. Quando teve aquele plebiscito. Aí você escreveu o seguinte, uma síntese, né, no azulinho. O Rio Desarme-se Que foi um projeto que a gente lançou no Rio de Janeiro em 1994. E quando houve a manifestação da Operação Rio, do Exército Brasileiro, foi um ano intensíssimo para mim. Eu não tenho tempo para descrever. Mas o projeto era gritar nas favelas, nas comunidades, nos ambientes mais pobres, na intenção de evitar um banho de sangue. Não dá para explicar como a coisa estava conflagrada, mas o fato é que nós lançamos essa campanha que se tornou uma das mais fortes naquela década. Foi um impacto na década de 90, não só no Rio, mas cresceu para o Brasil inteiro. Chamada Rio Desarme-se. Depois, em outras cidades, ela foi ganhando o nome da cidade, com o Desarme-se como apelo, e muitas centenas e milhares de pessoas depuseram as suas armas, inclusive traficantes. Somente eu reuni naquele tempo ali 480 armas de traficantes. Nossa, Caio. Que me doaram. O Exército só conseguiu pegar 80. E eram todas minhas. O pessoal do Chapéu Mangueira mandou eu pegar as 80 armas. Arma grande, tinha fuzil, tinha um monte de coisa. Munição. Eles queriam evitar o confronto com o Exército. Tá. E eu propus, então por que vocês não fazem um gesto de desarmamento? Para evitar a conflagração desse conflito, o que veio a acontecer. E o Exército pegou as 80 que o Caveirinha, que era o líder do tráfico lá... Caveirinha? Caveirinha. Robson Caveirinha, no Chapéu Mangueira, Robson Caveirinha. Tinha dito, reverendo, pode mandar buscar as suas armas. Eu mandei separar 80 armas boas, porque a gente ia fazer um monumento no aterro com todas as armas do desarmamento. E na última hora o prefeito deu para trás. E eu acabei fazendo esse monumento na Fábrica de Esperança, bem na frente da fábrica. Eram umas mãos e uma coroa de espinhos feitas de armas. Esse foi o destino dado? E um chafariz que tinha uma pomba que saía do meio das mãos também. Virou um símbolo na frente da Fábrica de Esperança. Caraca, velho. Mas ia ser no aterro do Flamengo. Então a gente pegou essas armas e os cidadãos normais e não criminalizáveis por nada também iam aos quartéis, aos corpos de bombeiro e entregaram centenas e milhares de armas. Particulares, armas. Então o que aconteceu em 2005 veio num espírito muito diferente do que tinha acontecido em 94, 11 anos antes. Pode ler agora o azulinho, que aí o pessoal vai entender agora o significado de Rio Desarme-se. Pois então, aí você diz assim, o Rio Desarme-se define com clareza a minha vontade de desarmar todo mundo. Não apenas os bandidos ou os que assim são considerados. De acordo com Alfredo Sirquis, o Rio Desarme-se foi o movimento popular mais simples e impactante que ele, Alfredo, já viu acontecer espontaneamente no Rio, com adesão em massa da população, sem nenhum apoio oficial e sem nenhuma lei ou projeto de lei que o estimulasse. Aliás, o governador era contra, o prefeito era contra. Todo mundo era contra. Todo mundo era contra. Sei. E a gente conseguiu o impossível. Então é assim, sem nenhuma lei ou projeto de lei que o estimulasse, e menos ainda, sem que se, aspas, comprasse a arma de ninguém. É. No entanto,
como o governador Marcelo Alencar acreditava que tudo que eu, Caio Fábio, né, estava fazendo era para desmoralizar, chamando a atenção para a violência no Rio, coisa era justamente o oposto, mas ele achou que era isso. Coisa essa contra a qual eu lutava. É. O preconceito contra o Rio, criado e exacerbado pela mídia, especialmente em razão da briga entre Brizola e Roberto Marinho, que é uma briga contra a qual eu me histórica. insurgi e acho que tive até uma influência, de acordo com o pessoal mais íntimo. Eu vou poupar os nomes, mas o pessoal de ambas as bandas do conflito acharam que essa campanha ajudou a diminuir aquela tensão que já vinha de décadas entre Brizola e Roberto Marinho. E aí? Aí é isso, né? Especialmente em razão da briga entre Brizola e Roberto Marinho, a qual foi autofágica para a cidade. Foi. Não recebemos ajuda oficial de ninguém, exceto da mídia. A mídia fechou com a gente. A Globo apoiou bacana isso aí. Geral. Geral. Todo dia, ao contrário, ela dava a minha agenda de visitação nas comunidades todas as manhãs, onde é que eu iria estar. Milhares de pessoas iam comigo, mobilizava tudo. Cobertura total. Absoluta. Que massa. E aí veio BBC de Londres, as televisões da Alemanha, Der Spiegel, que é uma revista muito, muito séria da Alemanha, os jornais americanos, The New York Times, Los Angeles Times, Miami Herald, Chicago Tribune, um monte de mídia nacional e internacional cobrindo o tempo todo. Foi um fenômeno que teve um impacto extraordinariamente grande no imaginário simbólico, não só da população do Rio de Janeiro, do Brasil, mas em muitos lugares da Terra, sem a ajuda de ninguém. Caio, se o Rio nessa época tivesse embalado assim, nessa pegada, ele seria outro estado, né? O problema foi que a corrupção governamental continuou forte. Atrapalha. Foi piorando, não é? O Marcelo Alencar não foi um governador legal, tinha muita acusação de corrupção no governo dele. Claro. Eu vou dizer isso para ser singelo, Tá, você tá poupando. porque eu estava vendo o que estava acontecendo dentro, bem dentro. E aí depois dele a gente teve o Garotinho, que infelizmente foi uma tragédia. Que quebrou todas as vidraças. Continua aí, né? O Garotinho com o estilingue dele. Isso. Foi trágico. Veio a esposa dele. São pessoas que eu batizei. E que fecharam aquele governo em torno de uma aliança que supostamente eles tinham conseguido, porque tanto ele quanto a Benedita, ambos eram minhas ovelhas, e eu os acolhia na mesma igreja. E eles não cumpriram, especialmente o Garotinho, não cumpriu nada do que tinha se comprometido a fazer. Antes do governo começar, ele já estava em processos de corrupção para todo lado, que eu vi e eu sei. Então não estou dizendo nada que eu li em lugar nenhum. Eu vi e eu sei, e eles sabem que eu vi e eu sei. E aí foi só piorando. Aí veio a Bené no fim do Garotinho, a Rosinha ganhou, aí a gente foi piorando, aí veio o Serginho Cabral, tá aí, foi uma catástrofe. Nossa. Aí eu conheci também as entranhas, fui proctologista de algumas confissões no processo, e que eu não podia nem entender por que havia aquela necessidade dele de me contar coisas impensáveis. Tanto é que você testemunhou o fato que para cada coisa que se descobria sobre o Sérgio, eu dizia, tem mais, começando em 95, 94. Tem mais coisa para porque pegar. Eu vi, ele me falou. Desencargo de consciência. Agora está tudo sabido, eu só estou dando um testemunho histórico. E aí depois dele veio o Pezão, aí você já sabe, a gente está onde está, chegou onde chegou. E o Brasil mudou muito, porque no início, em 94, havia uma vontade enorme de desarmamento, de pacificação. E o atual governo
totalmente ridicularizado nas suas posturas, que nunca foram diferentes desde aquele tempo. O antagonismo que eu recebia vinha desse tipo de atitude, de postura. Eles diziam que eu era o comandante do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Ele mandava essa? É, Putz. porque eu estava querendo desarmar a cidade para os bandidos tomarem conta. E eu apanhei pra caramba em 94, 95, foi uma loucura aquilo ali. Mas a gente tá aqui, Que coisa horrível. firme e forte, Braulio.